A reportagem do portal Radar Sertanejo e a Rádio Mais FM se encontra aqui no fórum da 39ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Bonito de Santa Fé e Monte Oreb. Aqui ao meu lado está a juíza, a doutora Silze, que representa essas duas cidades. Doutora, recentemente foi firmado um pacto entre a Justiça Eleitoral, as entidades constituídas e os candidatos dessas duas cidades. O que é que ficou decidido nesse pacto, doutora? Bom dia a todos, né? Obrigada pelo convite. Como eu digo, eu não costumo discutir decisão judicial, mas em época de eleição é sempre bom que o juiz vá até aos meios de comunicação para divulgar, né, assuntos relacionados à eleição. Isso realmente é muito importante e eu que agradeço. Você perguntou em relação ao pacto. Em relação ao pacto, ficou discordado acerca de propaganda eleitoral, de condutas que seriam vedadas, né, que são vedadas, mas assim, no tocante de propaganda, porque assim, o pacto, a gente não precisa explicar a lei está aí e a ninguém é dado dizer que não conhece a lei, mas o pacto em eleição é bom porque a gente atenua algumas coisas, chama todas as coligações da cidade, né, chamamos de Monte Oreb de Bonito também, e acordamos principalmente sobre propaganda eleitoral, para que o pleito transcorra de uma forma tranquila, e que esse período de propaganda, que geralmente é muito agitado, seja mais prazeroso para os candidatos, para a população, né? E que tudo transcorra com calma. Esse é o intuito de ter se firmado esse pacto. Doutora, alguns itens que chegou a um consenso entre a Justiça Eleitoral e os candidatos, que geralmente, de alguma comarca para outra, no pacto tem esse entendimento, né? Houve alguma coisa diferente nesse sentido? Eu creio que não, assim, eu não vi nenhuma diferença, não, acho que está mais ou menos padronizado, digamos assim. Não vi uma diferença assim grande, não, né? Aqui, só em São José de Pinheiros, aqui é porque aqui tem as rádios, aqui ninguém abre mão de propaganda em rádio, a gente teve que colocar isso no pacto também, que aqui nós temos rádios aptas a divulgar a propaganda eleitoral, então acho que a diferença básica foi mais essa, somente. Muito bem, estamos conversando com a doutora Silze Torres, juíza eleitoral da 39ª, que compreende os municípios de Bonito de Santa Fé e Monte Oreb. Doutora, com relação às mídias sociais, hoje muito forte e também uma ferramenta indispensável para que os candidatos também possam divulgar suas propostas de campanha, mostrar suas intenções. Tem alguma restrição com relação às mídias sociais, de forma geral? Restrições sempre tem, né? As mídias sociais realmente são ferramentas importantíssimas na divulgação do programa dos candidatos, mas desde que respeite o direito do outro, como em toda propaganda. A propaganda, em tese, é livre, em tese, né? Respeitando o direito do outro. A pessoa pode sim, o candidato pode sim colocar seu trabalho, divulgar seu programa no Facebook dele, digamos assim, né? Ou ter uma página só para isso, aí ele tem que dizer à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico desse site, no caso. Enfim, existem aquelas mensagens que passam para o eleitor, né, que se o eleitor não quiser, ele pode desconectar, digamos assim, acho que o termo não é nem esse, mas seria isso, para ele não ser obrigado a estar recebendo. Enfim, é ampla nesse sentido. Agora, sempre tendo cuidado para respeitar o direito do outro, porque qualquer crime de difamação, de calúnia, né, enfim, será apurado e o candidato, ou a pessoa que também não é candidato e está fazendo, irá ser responsabilizado. Legal. Até agora, os candidatos, tanto a prefeito como vereador, têm cumprido as determinações da Justiça Eleitoral? Tem, a gente está achando o projeto até tranquilo aqui em Bonito. Assim, eu recebi uma representação do propaganda irregular, que eu vou decidir hoje à tarde. Já temos umas 3 AIGs, né? Eu não vou dizer o conteúdo, mas nós já temos. A AIG, ela visa mostrar ao juiz que algum candidato está com a conduta errada em relação às eleições, né? Digamos assim, explicando de forma bem popular. Está agindo erroneamente. E a gente vai analisar hoje à tarde essas AIGs para tomar as providências. Assim, tranquilo tá, mas sempre tem ações e a gente sempre tem que estar em cima, porque a eleição é tudo muito para ontem, né? Daqui a pouco é o pleito e a gente tem que analisar essas tutelas, porque para coibir alguma conduta vedada, para que o outro candidato não se prejudique. Então, quando terminar essa entrevista, eu vou direto para a zona para averiguar essas AIGs. Doutora, faltando um pouco mais de 25 dias para as eleições, para o dia da eleição, que recomendação a Meritíssima faz, tanto para os candidatos como para os eleitores dessas duas cidades?
que sigam a lei, né? Rigorosamente a lei. Né? Quando a gente segue a lei, nenhum problema maior vai acontecer, né? Vai ocorrer com a gente. Então, sigam a lei. Né? Se o candidato tiver com alguma dúvida em relação a alguma conduta, procure o setor jurídico dele, né? A assessoria jurídica, melhor falando. Qualquer coisa pode procurar a zona também, para depois não acabar as eleições, às vezes nem ganha ou ganha e vai responder a processo criminal ou outro tipo de processo. Em relação aos eleitores também, né? Que tenham cuidado, né? Cuidado nas condutas vedadas, principalmente no dia das eleições, né? Para também não incorrer em crime, porque não só o candidato que incorre em crime, o eleitor também pode incorrer. Então, vejam a legislação e, na dúvida, perguntem, tentem uma orientação jurídica, né? Não, mas será que eu posso fazer isso? Vamos consultar a juíza, né? Apesar que o juiz não é órgão consultivo, mas procure assessoria jurídica, caso não resolvam, pode ir lá na zona que a gente tirar as dúvidas, né? No que a gente puder tirar, logicamente, no que não for sigiloso, que o que for para discutir só em processo. Então, o que eu digo é isso, cumpram a lei fielmente para não ter problemas. Ok, eu agradeço essa entrevista concedida da doutora Silzi Torres, da 39ª Zona Eleitoral, concedida ao portal de notícias Radar Sertanejo, repercutida também pela Rádio Mais FM, em conexão com a Mais FM de Uiraúna, Cajazeira, São João do Rio do Peixe, e também Bonito FM de Bonito de Santa Fé. É o portal Radar Sertanejo, juntos na cobertura das eleições 2016. Doutora, deixo agora o espaço aberto para que a meritíssima possa fazer suas considerações finais, ou até mesmo falar algo que a gente não abordou durante essa nossa rápida conversa. O pacto que a gente firmou aqui em Bonito se assemelha muito ao de São José de Piranhas. Eu vou disponibilizar depois para vocês, se vocês quiserem publicar, né? E a propaganda, a gente, cuidado também com corrupção. Eu não falei aqui, mas conduta vedada já implica corrupção, né? Você que é candidato, né? Você que é eleitor, cuidado, né? O Ministério Público daqui está atuante, eu também estou, né? Para que a gente tenha uma eleição lícita, para que o candidato, digamos, ganhe e não leve, como se diz, porque depois vem uma AIME, aí você, candidato, ganhou, mas por uma conduta vedada que você cometeu, não vai ser prefeito ou vereador, enfim. Então, cuidado, né? A gente está assim, eu não sou juíza da comarca, mas estou aqui direto, nós temos informantes, temos fiscais aqui, propaganda e fiscais também, né? Sem ser propaganda, enfim. O Ministério Público também, a doutora Fabiana também está de olho em tudo, né? A gente está aqui aberto, não estou amedrontando ninguém, mas nós vamos ser muito duros no combate à corrupção, né? Para que as eleições sejam de forma lícita e que a moralidade impere aqui em Bonito. Então, você que é prefeito já de Bonito, ou que é prefeita de Bonito, ou de Monte Oreb, os atuais governantes, digamos assim, cuidado também na prática de condutas vedadas, para não usar a máquina pública, né? Nas eleições. Eu não estou aqui falando nome, estou falando genericamente, eu estou só discorrendo sobre o pleito, não estou acusando ninguém me entenda mal, mas para terem cuidado, se estão com o poder, então não usar o poder para se reeleger, ou mesmo que não for se reeleger, para não eleger o candidato que desejam. Então a gente vai estar de olho também disso, nessas condutas vedadas pelos agentes públicos que já exercem mandato, né? E não é só os que vão concorrer, os que já estão exercendo, que não usem a máquina pública, não usem nada público na propaganda eleitoral, porque a gente vai ser muito firme no combate a isso. Muito bem, Portal Radar Sertanejo e Rádio Mais FM juntos na cobertura das eleições 2016.